Ops. Oi, gente, boa tarde. Começando aqui nossa live com o meu convidado, só abrindo aqui o Insta, verificando a conexão. Pessoal do Insta, boa tarde. Vamos falar, tô aqui com o Caliz, meu professor, Obrigado, meu querida. amigo. Se eu tô aqui hoje, a culpa é dele. A culpa é dele, porque há 14 anos eu fiz minha formação em respiração consciente. Sem o menor interesse profissional, fui mesmo com o objetivo pessoal, vivencial. Ah, pessoal do Insta, eu tô sumindo aqui. Vivencial. E me descobri terapeuta lá. E aí começou a minha jornada, que desemboca eu estar aqui com vocês hoje ensinando focalização, falando de trauma, conversando com os terapeutas. Então, se você tá aí hoje, a culpa é dele. E a gente vai falar de uma visão de trabalho terapêutico. A gente vai falar dessa visão corpo e respiração dentro do processo. Na live da semana passada, a gente já conversou um pouquinho sobre a respiração como caminho no processo terapêutico, então a gente já iniciou essa conversa, e hoje eu vim trazer o culpado, né? Vim trazer quem sabe, quem manja disso, e que me ensina há muito tempo, porque dentro dessa mudança que eu fiz de vida, eu era bancária, né? Quando eu fui fazer a formação, ou seja, foi uma mudança muito grande de vida, né? Saí da área de banco, fiquei 7 anos em banco, e formar uma carreira, e iniciar uma história, e eu fui compondo essa visão terapêutica que desembocou na focalização, que desembocou na experiência somática, que desembocou em todas as especializações que eu fiz, e me tornou essa terapeuta que eu sou hoje, e consequentemente professora. Começou com o Instituto de Renascimento de São Paulo. Então, primeira coisa que eu quero dizer, quando a gente define ser terapeuta, a gente precisa ter uma visão para poder seguir. E eu fui fazendo esse quebra-cabeças e montando. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com a visão do Instituto de Renascimento de São Paulo, mas pedindo para você se apresentar, falando aí com o pessoal, você que criou o Instituto. Então, boa tarde, eu sou o Caliz Chassel, eu sou coordenador do Instituto de Renascimento de São Paulo. O Instituto tem 23, quase 24 anos, mas eu trabalho com Renascimento há mais ou menos 30 já, né? O que eu acho importante, reforçando isso que a Cecília falou, quando a gente tem interesse em seguir por essa área de desenvolvimento pessoal, seja como para a gente, seja para trabalhar com outras pessoas, como terapeuta, focalizador, coordenador, o que seja, facilitador, enfim, o nome que se queira dar, eu acho importante a gente ter uma visão disso. Porque quando eu vejo as pessoas começando, às vezes elas têm uma noção de que elas precisam de matérias. Então, vou fazer renascimento, vou fazer programação neurolinguística, vou fazer coach, vou fazer mindfulness, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para aí sim virar terapeuta. Mas não é isso. O primeiro ponto que eu acho importante é assim, olha, eu não acho que a coisa mais importante seja a técnica. Né? A coisa mais importante de todas para mim é o que você tem, na verdade, para contribuir. Ou seja, o que é que você tem de experiência de vida? Às vezes que você se arriscou, às vezes que você teve medo, às vezes que você foi adiante, às vezes que você experimentou, às vezes as situações difíceis pelas quais você passou, as alegrias que você viveu, aquilo que você se permite fazer, a soltura interna que você tem. Isso, no fundo, é o que a gente tem para compartilhar. Feito isso, aí a gente precisa ter uma visão do processo como um todo. Então, o que significa ajudar uma outra pessoa nesse caminho? Bom, primeiro eu preciso ter uma visão. Então, se eu tenho, por exemplo, a visão de que eu sei tudo, por exemplo, e ela não sabe nada, essa visão não adianta. Se eu tenho a visão, que é a que a gente tem no Instituto, que todo mundo é brilhantemente inteligente e que um pode ajudar a despertar no outro essa qualidade interna, que vem como criatividade, leveza, então a nossa visão já é outra. Então a visão é muito importante. E por último, não menos, mas também importante, mas não é a primeira coisa, mas é importante, é a técnica, aí sim. Porque a técnica é um instrumento pelo qual a gente pode transmitir essa visão, essa experiência e proporcionar estados internos diferentes para que a pessoa tenha uma noção daquilo que está acontecendo e traga mais clareza. Isso é muito legal que você citou, porque eu estava comentando com o Caliz que no dia 11 de julho, tá lá no YouTube, eu fiz uma live aqui, falando de atitudes que, como terapeuta, a gente pode adotar para conquistar um tipo de excelência, né? Quando eu comecei com o Instituto, eu não sabia que eu ia me tornar terapeuta, deixa eu falar aqui, contar para o pessoal do Insta, eu não sabia que eu ia me tornar terapeuta, eu fui para sentir meu corpo, eu tinha muita dificuldade de sentir o corpo, e hoje eu trabalho
basicamente ajudar as pessoas a entrar em contato com o corpo, então, que corrobora com o que você está dizendo, né? Sim. Qual que é a tua própria história. E depois que eu fui para a formação, eu me descobri terapeuta e segui esse caminho. Dentro da visão do Instituto de Renascimento de São Paulo, eu entendi que a partir do momento que eu abrisse espaço para entrar em contato com o que já estava lá, ou seja, não se tratava de sair de um lugar para acessar outro, não se tratava de fazer uma mudança, de deixar de ser algo, mas realmente acessar o que já estava lá, eu comecei a trilhar essa jornada para ir desmembrando ainda mais. E nessa live do dia 11 de julho, eu participo de um grupo de mentoria internacional, né, porque eu, como terapeuta, eu saí do lugar de não terapeuta, terapeuta de agenda vazia, terapeuta de agenda lotada, professor, uma jornada. Nessa live, eu trouxe uma das recomendações que é, você precisa ter a visão construída e dentro dessa visão você eleger as técnicas que vão fazer essa visão mais potente, vão fazer essa visão acontecer, né? E uma das visões que eu trouxe desde o início, eu me considero abençoada, assim, puxa, a primeira formação que eu fiz foi no Instituto, é essa visão de que esse corpo tem uma inteligência muito maior do que o que eu acho que é a solução dos meus problemas apenas nesse nível aqui. E encontrar esse caminho ou essa conversa se tornou a visão que eu persegui, e aí fui seguindo até chegar na focalização, que é o que eu mais faço hoje, mas eu nunca saí dessa visão, porque o Instituto, né, é uma escola de formação, e a gente foi aprofundando, inclusive o Kyoshek, né, que são 7 dias de silêncio, que é uma escola fundamentada em meditação. Hoje em dia, na respiração da praia, que antes, quando eu fiz, era avançado, eu entendi a questão da comunicação, que é como é que a gente conversa com isso aqui, né, como é que a gente põe palavras, porque o renascimento é uma técnica que o instrumento para essa conversa é a respiração. E também corroborando toda essa visão, só para deixar bem concreto para quem é terapeuta, a gente estava batendo papo antes de começar, eu estudo, né, eu trabalho com psicotraumatologia, eu sempre trago temas de traumas aqui para vocês. E nas aulas que a gente tem para trabalhar, por exemplo, com processos de ansiedade, em especial síndrome do pânico, a gente aprende um kit pânico, que é como é que a gente ajuda a pessoa a lidar com a crise quando ela vem. Porque uma coisa é, durante a crise, as pessoas têm que saber o que fazer para sair daquele sofrimento da crise do pânico, e outra coisa é o que está provocando aquela descarga, aquele nível de pânico que a pessoa experimenta. Nesse kit pânico, são 3 manejos, 2 é respiração. Ele estava me explicando, porque ele é biólogo de formação, né? Ele estava me dando uma aula aqui da hemoglobina de não sei de onde que mexe. Que quando a pessoa ela tem um acesso de pânico, os níveis de ansiedade dela disparam, né? Vão lá para cima. Isso faz com que ela respire de um jeito determinado. Esse jeito de respirar faz com que a eliminação de gás carbônico seja muito rápida, que faz com que o sangue fique alcalinizado e gera toda aquela cascata da pessoa sentir que tá sem ar, que ela vai morrer, porque o coração dispara, porque tem a tetania, a pessoa sente que a mão fica torta, porque dá tontura também, né? Essa falta. Quando ela vive tudo isso, ela cria um cenário pior ainda. Ela cria um cenário pior ainda. Então, o que a pessoa precisa aprender? Primeira coisa que a gente ensina é respirar com a mão aqui como conchinha, porque esse gás carbônico que está saindo na expiração volta e ela começa a reequilibrar, né, a química do corpo. Ela precisa contar, né? Achar qualquer coisa para contar. Então, se tem pessoas, quantas pessoas têm relógio aqui, para ela manter essa função cortical ativa e comunicando com a amígdala, fazendo e não se perder nas fantasias. E não se perder nas fantasias, ou de que vai morrer, ou alguma coisa assim. E sentar e baixar para começar a eliminar o ar residual que está ali e está provocando. Ou seja, do manejo de síndrome do pânico, 2 a gente está falando de respiração. 2. E aí a gente vai criar um espaço, se a gente pensar metaforicamente, se você está com um problema, você vai para o pronto-socorro, certo? E aí você vai lá e tem uma intervenção de pronto-socorro. Mas você precisa, depois daquele pronto-socorro, cuidar o que motivou aquela crise que levou você para o pronto-socorro. Então, o kit pânico, né, dessa coisa de lidar com a crise no momento que ela está acontecendo, tem essa ideia de pronto-socorro. Mas continuar a jornada para compreender o que está acontecendo na fisiologia, nessas fantasias, nesses sonhos, nessas hipnoses que a pessoa está vivendo e que está disparando, porque a reação do pânico é como fugir de um leão, né? Nós temos toda a fisiologia para lutar e fugir.
Só que esse leão não existe na realidade, né? Se tivesse um leão real, seu corpo precisaria de toda essa ativação para correr e para ser capaz, ser eficiente de preservar a própria vida. Então, a ativação é para correr de um leão. Mas como esse leão não existe na realidade, e você não gasta, né, essa respiração que você tem para poder lidar com aquela situação, é aí que vem toda essa enxurrada de sintomas que a pessoa vive. Então, essa fantasia é o que a gente vai trabalhar depois. Sim. E aí dentro de uma visão, né? Então, quando a gente fala de corpo e respiração como caminho terapêutico, a gente está falando de bioquímica, a gente está falando de neurologia, a gente está falando de sentir o corpo. E eu quero te fazer uma pergunta, porque eu disse que eu fui fazer a formação no nível pessoal, porque eu tinha dificuldade de sentir meu corpo, e o Cali sempre fala, para eu saber o que eu quero, eu tenho que sentir, né? E a maioria de nós quer descobrir o que quer pensando, né? Eu vou pensar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto da visão, porque é um dos lugares que às vezes a gente fica perdido numa... Certo. Seja num processo terapêutico, seja na nossa vida, e entender as funções, né? Cada parte tem uma eficiência, digamos assim, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho Antes disso, disso. deixa eu voltar numa coisinha que você falou que eu acho interessante, que é assim, olha, Deixa eu ver, você falou dessa ansiedade que vem na síndrome do pânico. Uma vez eu perguntei para o Gaiarsa qual era para ele a diferença entre angústia e ansiedade. E ele disse assim, olha, a gente pode até considerar que são coisas muito parecidas, na verdade, mas eu tenho uma imagem para isso. Isso o Gaiarsa falando. Fala para eles quem é o Gaiarsa, tá. Só para situar. Porque José Ângelo Gaiarsa foi um psicólogo, um psiquiatra, médico, psiquiatra, um terapeuta que foi muito inovador desde a década de 60. Ele é um cara, assim, ele morreu em 2011, publicou diversos livros. Ele tinha um programa na Rede Bandeirantes, as pessoas, ele estava sempre de bonezinho, ele ficou bastante conhecido ali, muito polêmico para muita gente, mas uma pessoa absolutamente genial, e que a gente teve a sorte no Instituto de tê-lo com a gente desde o início do Instituto, em 96, até ele morrer, em 2011. Né? E o convívio com ele era muito rico, as aulas com ele, a participação dele nessa formação, tudo era muito rico. Assim, eu tive sorte, sim, o meu avançado Respiração na Praia, ele foi dar aula e foi incrível. Então, e também teve uma palestra que ele deu em São Paulo, através do Instituto que eu fui. Então, ele era incrível, ele era genial. Então ele me deu essa imagem, né, sobre angústia e ansiedade. Ele disse assim, olha, imagina uma gazela que percebe que tem um leão que marcou ela. E o leão percebeu aquela gazela. Os dois saem correndo como loucos, né? A gazela para fugir e o leão para pegar a gazela. Né? Enquanto eles estão nessa atividade, ninguém está pensando em nada. Existe apenas um fazer, existe apenas um foco, uma determinação. Né? O corpo está funcionando nessa direção, o coração está funcionando nessa direção, a respiração, os músculos, a mente, está tudo alinhado nessa direção. Agora imagina que alguém venha do céu e coloque uma gaiola em cima da gazela. O leão não consegue entrar e a gazela não consegue sair. E a situação fica ali desse jeito. Paralisada. O que a gazela experimenta é uma imensa angústia. Eu preciso daqui, eu vou morrer, eu vou ser comida. E o que o leão experimenta é uma imensa ansiedade. Eu preciso comer. Isso aqui na minha frente eu não consigo alcançar. Isso até que tão perto. Achei muito boa essa imagem dele. É perfeito. O Gaiarsa era muito bom de... Porque é o retrato... Deixa eu voltar aqui por dois. É o retrato do que as pessoas trazem como queixa no consultório de não conseguir algo como ação, simbolicamente como leão, ou não conseguir sair de um estado, simbolicamente como a gazela presa dentro da gaiola. Perfeito. Né? Porque, sim, nós temos essa potência de lutar e fugir, e o nosso corpo sabe fazer isso, que se refere às nossas ações. O lutar e fugir não é bater e sair correndo, mas quando eu me posiciono na vida, eu defendo um ponto de vista, é uma posição de luta. Quando eu me esquivo e falo, eu não vou permanecer nessa relação, é uma
uma saída ou uma fuga necessária Tem uma dentro clareza e um tem uma direcionamento. clareza e uma E direção noção. de uma energia que o teu corpo tem para Uhum. dar o próximo passo. Isso. Agora, se eu não consigo fugir, ou se eu não consigo lutar, e a gente vai experimentar isso como angústia, Exatamente. como paralisia, Uhum. isso corrobora com a visão da experiência somática, da focalização de novo. A gente está dentro de uma visão, Exatamente. né? E a gente trabalha a Exatamente. serviço dessa visão. E aí você ia falar da minha pergunta do sentir como o caminho dessa direção, Isso, né? isso. A gente associa muito a palavra decidir com alguma coisa mental. Deixa eu ver o que eu vou decidir. Então eu penso e aí decido. Esse é o normal, que é o nosso jeito normal de funcionar. Mas, na verdade, quem decide mesmo, pelo menos quando a decisão fica confortável, é o corpo. Porque é ele que diz, tá certo, tá errado, gosto ou não gosto, vou por aqui ou não vou por aqui. Isso é íntegro. Aqui pode ser qualquer coisa. E aqui, muitas vezes, aliás, às vezes, na maioria das vezes, não é uma decisão minha. É uma coisa que eu ouvi. É o certo, entre aspas, ou o errado, ou que alguém falou, ou que o bom senso diz, seja lá o que for. Não é aquilo que eu estou sentindo. Então, se de alguma maneira a gente não faz contato com isso, as nossas decisões vão ser sempre baseadas apenas, unicamente, na nossa mente e no nosso pensar. O problema é que a nossa mente aceita qualquer coisa. Eu posso pensar num coelho de chifres, eu posso pensar numa tartaruga peluda, eu posso pensar em comer um estrogonofe de barata, eu posso comer qualquer coisa. Tudo vale aqui, tudo é possível aqui. Uhum. Agora, quando eu sinto no meu corpo, eu digo, opa, isso aí não. Isso não dá. Uhum. E não dá por quê? Porque não. Sim. O corpo não tem uma explicação. Sim. A explicação é mental. Né? Então, a menos que a gente junto use isso aqui, claro que o mais rico é quando essas duas coisas estão alinhadas, é óbvio. Aí é uma decisão, eu estou em paz com isso, eu me sinto bem com isso. E sabe, às vezes a gente pega situações de vida que a gente poderia olhar para aquilo que a pessoa está vivendo e dizer, isso é ruim. Eu poderia olhar e dizer isso. Mas ela diz, olha, essa situação é difícil, essa situação não é ideal, mas deixa eu te falar uma coisa, que eu estou feliz, eu estou bem. Entende? Então, por quê? Porque ela está se sentindo bem. E aí está tudo certo. E aí é um jogo de palavras, mas eu acho que o se sentir bem tem um duplo sentido, na verdade, né? Porque eu me sinto bem em oposição ao mal, e eu me sinto bem no sentido de eu me sinto mesmo, eu consigo sentir bem o meu corpo, consigo sentir de verdade o meu corpo nesse sentido. Ou seja, quanto mais você sente o corpo, maior referência de orientação. Isso, né? clareza você tem na hora da ação. De se posicionar da sua vida, seja lá o que for, seja um plano, seja um limite, isso aqui não é mais para mim, isso, né? Isso, quero ou não quero, isso, né? Me faz bem, me faz mal, ó, estrogonofe de barata, né? Esse é no corpo. Exatamente. Desde coisas simples, como o que eu vou comer, a decisão é no corpo. Gera opções, aí, se não, mas isso, esse Só que a Marta deixou aqui um abraço pra gente, a Marta Cardoso Semerara, Crante, é verdade, hoje em dia chama de Martinha. A Martinha acabou de se formar comigo em focalização, e é uma grande terapeuta, mandou aqui um abraço. A Érica também, boa tarde, deixa eu ver aqui o pessoal do Insta. Se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu perdi. Deixa eu só dar uma referência disso. Quem eu vi mais lindamente explicando isso foi um terapeuta de Caxias do Sul, chamado Sérgio Bracaccioli, né, que coloca isso de uma maneira bem resumida e precisa, dizendo, olha, a mente cria opções, então tem um trabalho importante aqui. Ela imagina qualquer coisa de qualquer jeito, mas quem decide é o corpo. Eu lembro, esse exemplo da comida, eu lembro dele, porque uma das formações que eu fiz através do Instituto foi a terapia auto-organização integral, né, e tinha essa visão clara, né, dessa participação desse todo, e abrindo um pouco mão desse, sei lá, minha professora da psicotrauma usa uma palavra que eu gosto, que é um fetichismo em relação ao que é mental, né? Exato. Só aqui que é a história, e aqui pode ser uma grande confusão sozinho. Exatamente. Né? Desconectado. Eu acho que a gente está vivendo um tempo interessante, porque eu acho que tem essa clareza surgindo não só em relação ao desenvolvimento pessoal, mas, por exemplo, também em relação à ciência. Por muito tempo, o ser científico ganha uma chancela de ser real, de ser verdadeiro.
Na verdade, científico é tão influenciado por atrasos mentais, por interesses econômicos, entende? Então, pela visão do pela observador visão que do afeta o observador só, observado. exatamente, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um período de muita abertura, no sentido de, olha, tudo bem, existem as referências externas, essas coisas são importantes, pelo menos como ponto de partida, mas como é que eu vejo isso? Como é que eu sinto isso, né? E isso também no campo de desenvolvimento pessoal e da terapia devolve ao cliente essa autonomia. Não é mais aquela visão de antes, olha, o terapeuta sabe tudo, você vai fazer o que ele disser. Antigamente se chamava, inclusive, aconselhamento psicológico. Hoje ninguém mais quer conselho, né? E eu acredito que uma terapia realmente rica é aquela que não só lida, você aprende a lidar com as questões específicas que você está colocando, mas nesse trajeto, aprendendo também que o funcionamento disso aqui como um todo, ou seja, se tornando independente. Sim. E você que está nisso há bastante tempo, sabe que no início a gente fica mais ligado nas técnicas, mas depois a gente percebe que todas elas têm um denominador comum. Então a gente não fica mais tão preso, quando a gente escuta, por exemplo, uma queixa de alguém, a gente não fica mais tão preso na história, a gente começa a ver que mecanismo essa pessoa está fazendo. Exato. A história não é tão importante assim. Ou não é a essência da não é a questão. essência da coisa. Mas que mecanismo é esse que ela está fazendo? E aí a gente mexe no mecanismo. Isso. E aí ela aprende também que é um mecanismo. E ela vai se tornando livre, ou integrando, ou seja, o nome que a gente dê, tudo, não só aquele assunto, depois aquele assunto, depois aquele assunto. E aí a gente vai indo para uma ideia mais completa de autoconhecimento, que não fica só como se autoconhecimento fosse conhecer essas histórias, mas autoconhecimento é muito mais conhecer esses mecanismos, de como é que eu funciono, como é que eu respondo, ou em que momentos que eu estou naquela posição da gazela dentro da gaiola, Exatamente. Em que momentos que eu estou na posição daquele leão que não consegue alcançar o que quer, dentro de uma estrutura funcional ou disfuncional, e Sim. isso é o mais relevante como processo. E para um outro lugar para o terapeuta, esse lugar de você ter as respostas é um lugar, é um inferno. É um inferno. Assim, os terapeutas adoecem, porque, Exatamente. Pelo amor de Deus, como é que você vai saber? E além do mais, tem que ficar fazendo pose, né? Olha, eu já resolvi tudo, eu já integrei tudo, eu já não vivo mais medo, nem ciúmes, nem raiva, nem nada disso, eu sou um cara completamente transformado, superior, evoluído. Você ainda não está assim, mas quem sabe um dia, eu estou aqui para te dizer, com a minha ajuda, você vai chegar nisso, né? Enfim, Deus me livre. As pessoas, obviamente, são inteligentes. E fica horrível, fica pesado. E é uma carreira tão bacana, tão gostosa, você encontrar as pessoas, né? E juntos a gente encontrar esses caminhos de mecanismos. E aí as suas histórias são suas histórias e você precisa dar conta. E eu acredito, eu sempre falo isso aqui, eu bato nessa tecla, que todo profissional dessa área precisa ter alguma prática desse lugar de estar com o que é seu. Sim. Que pode ser a meditação, que pode ser a focalização, que pode ser o que te sustente nessa visão. Porque você achar que você vai sentar, ficar ouvindo uma atrás da outra, vários mecanismos, e que isso não vai te afetar, que isso não vai reverberar, e você não ter essa clareza de o que é meu, o que é do outro, como é que eu navego, como é que eu volto, ou seja, um manejo muito claro, você vai se afogar nessas águas. Então, precisa ficar muito claro para você que aquilo não é seu, porque dessa maneira você pode ajudar o seu cliente a ver que aquilo também não é dele. Que aquilo, na verdade, não é. O que algo. É ele aqui e agora. É algo que está ali presente naquele momento, precisando de atenção. Isso. Né? Quando você diz, por exemplo, no autoconhecimento, existe essa confusão, né? Se acha que deixa eu conhecer toda a minha infância, todas as minhas histórias, todo o meu... Não, isso são memórias. E, na verdade, as memórias, elas não são confiáveis assim. A gente não se lembra exatamente como alguma coisa aconteceu. A gente se lembra de algumas coisas e o resto a gente fantasia. Acabou de sair um documentário na Netflix chamado Explicando a Mente, que fala bem isso sobre a memória. São 5 episódios, um deles é só sobre memória, um sobre meditação, um dos episódios, tá bem legal. E esse da memória corrobora exatamente isso que você está falando. Sim. De como é que o cérebro compõe. Porque ele compõe, né? Ele não faz um descritivo. Exatamente. Isso é bem complexo. Quem quiser, assiste lá no Netflix. Mas a ideia é sempre criar essa relação
né? Essa relação do que é meu, essa relação com o outro, e apoiar o outro nessa relação de percepção. Eu aprendi essa palavra com o Instituto, eu ficava, meu Deus, o que ele está falando? Né? De percepção em relação ao que está sendo vivido, para que essas ações, né, seja eu conseguir pegar a gazela, seja eu sair da gaiola, possam vir dentro dessa inteligência que o nosso corpo tem, que ele sabe o que ele tem que fazer. Né? Como você disse, o leão sabe, quando ele olhou para a gazela, o que ele tem que fazer, sem sombra de dúvida, e ela também. Exatamente, claro. Tchau. Então, vamos ver aqui se tem perguntas. Deixa eu ver. Não, o pessoal tá mal. Excelente. Enquanto você vê as perguntas, deixa eu te falar uma coisa que Fala. é interessante. Eu acho que essa visão do Instituto, que eu gosto, que eu confesso que tenho um orgulho no bom sentido disso, né? Ela foi sendo criada ao longo dos anos por muitas pessoas, entre as quais todos os alunos. Sabe? E eu me lembro de você lá na primeira turma, quando você dizia, mas que percepção que você está falando? E aquilo foi um choque para mim, porque eu achava que quando eu dizia percepção, todo mundo sabia exatamente do que eu estava falando. Né? Então hoje, toda vez que eu falo de percepção, eu tenho cuidado de explicar o que é que eu estou falando por sua causa. Essa foi a minha contribuição. Uma delas, né? E falando disso, por exemplo, muita gente, eu me dei conta, pensa em percepção como concentração. Né? Como pensa que meditar é pensar também, como pensa que meditar é pensar e tudo mais. Então, se a gente não clarear essas coisas, a gente dá uma informação para a pessoa, na melhor das boas intenções, mas lá dentro ela está fazendo outra coisa. Exatamente. Então, precisa ficar claro para a gente o que a gente está dizendo, precisa ficar claro que ela está entendendo o que a gente está dizendo. Isso também se refere a essa conversa de falar, sentir no corpo, trazer o processo para o corpo. Do que a gente está falando? Exatamente. Né? Que corpo é esse? A gente está falando, em primeira instância, de fisiologia mesmo. A gente falou aqui de respiração como manejo terapêutico de síndrome do pânico, como kit, né? Para a pessoa que está vivendo o pânico ter saídas. A gente falou de neurobiologia, a gente falou de química, ou seja, a gente está falando de um corpo, um corpo fisiológico, um corpo real, em primeira instância. Em segunda, essa sensação que a gente falou de... Quando eu sinto que estrogonofe de barata não é para mim, eu tenho uma sensação clara de... né? Ou uma situação que eu quero me afastar, ou seja, tem uma referência que é muito no corpo, não é um ideal, uma tese a respeito disso. Então, ir clarificando e aí poder você ir compondo de acordo com a abordagem que você segue, com a linha que você segue para a tua vida e então para a tua prática terapêutica, que são dois momentos, né? Eu acho que o profissional dessa área, ele tem um momento do que ele cuida, que é dele, que ele está numa carreira que pede isso, né? A gente precisa ter esse lugar de espaço, do mesmo jeito que um atleta precisa treinar. Isso. Se ele não tiver com os músculos em ordem e não consegue correr, isso pede. E o segundo momento é quando eu me sento a partir desse lugar que já está com uma clareza maior. Né? Isso. É por isso que é interessante a gente entender que quando a gente faz um trabalho, seja, por exemplo, como eu faço na Montanha de 9 dias, ou você nos seus grupos, ou alguém num trabalho individual também, semanal, o que se está fazendo, na verdade, é desenvolvendo um relacionamento de compreensão. Tipo, olha, eu tenho uma compreensão, eu posso transmitir, vamos juntos desenvolver isso. Então, de repente, a gente começa a se dar conta de que um sabe do que o outro está falando, e aí sim a gente consegue... Porque o caminho é muito simples, a questão é a gente conseguir transmitir exatamente como fazer esse caminho. Né? Aproveitando isso, tem uma pergunta aqui da Gabi, de Salvador, que acho que vai nos desafiar aqui, porque é bem real. Certo. Que e quando se trata de uma decisão que envolve separação conjugal, que o corpo diz que sim, né, pelo que eu entendo é isso que quer, para separar, e a mente não, com vários medos. Né, pelo que, então, o corpo quer a separação, pelo que eu estou entendendo aqui, está escrito, mas a mente tem vários medos, enfim, e aí diz não separa. Como lidar com um processo de decisão desse? Certo. Claro que a gente vai falar metaforicamente, né? Uma vez que a gente não sabe tudo. E também tem uma questão aqui que as questões são sempre muito específicas, né? Sim. Então eu tenho que tomar isso de uma forma geral, porque eu não sei exatamente qual que é a questão. Mas eu poderia começar te dizendo assim, olha, quando você diz que o corpo quer e a mente não, na verdade é o seguinte, a mente ela não escolhe, ela não quer ou não quer.
né? Quem está dizendo quero é o corpo, e quem está dizendo não quero também é o corpo, né? Então, ela pode criar um determinado cenário de medo, mas você sente isso no corpo, a sensação de não, assim não. Porque se o corpo tivesse 100% definido, a mente, de alguma maneira, se adaptaria a isso e aí iria junto. É claro que uma decisão assim acaba só podendo acontecer, se não for de uma maneira traumática, claro, quando aquilo que eu penso está, de alguma maneira, de acordo com aquilo que eu sinto. Aí vem uma ação que está de acordo com isso também. Quando existe um conflito entre essas duas coisas, então seria, por exemplo, eu quero, eu gosto, é isso que eu tenho vontade de fazer, mas isso é errado. Por quê? Porque a minha religião diz isso, porque a minha família não aceitaria, ou seja lá o que for. Aí é alguma coisa mental. Mas, de qualquer maneira, se você está falando de medo, de sentir o medo, isso também é corporal. E a nossa tendência é, eu preciso entender isso, eu preciso dar argumentos, do tipo mental. Então, não, que é isso, não é assim, é importante por causa disso, daquilo, seguir o seu caminho, fazer o que você tem vontade, ver a sua felicidade, blá, 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 blá. Isso não resolve. Então, a nossa abordagem aqui, né, não só no Renascimento, mas nas várias linhas com as quais a Cília trabalha também, sente esse medo, entre em contato com isso. Né? Agora, claro, tem jeitos para isso, né, de fazer isso, mas basicamente passa por sentir o medo, entrar em contato com isso, como que entender isso no seu corpo. Você fala medo, mas o que é exatamente o que você sente no seu corpo? Quando a gente conhece isso, essa prisão nesse caso, então você também vê a clareza, a saída para isso. Eu gosto dessa analogia, eu vi uma vez um documentário com um presidiário que tinha fugido de prisões muito protegidas várias vezes, né? E esse cara perguntava, esse entrevistador perguntava para ele, como que você conseguia fugir de prisões que aparentemente são inexpugnáveis? Ele disse assim, sabe o que é? Eu ficava lá, sentado, olhando, um dia, um mês, um ano, sem tentar nada, só olhando. Eu sabia que eu não ia conseguir nada por aqui, porque por aqui todo mundo já tinha pensado. Mas, de repente, eu só ficava lá, quieto, sentindo. Num determinado momento, me vinha uma clareza, eu via uma brecha que ninguém mais tinha visto. E por ali eu saía. É um pouco parecido. A gente, quando vive uma situação dessas, às vezes de conflito, de medo, de trauma, de dor, a gente está preso em algum nível. Então, a gente fica olhando isso. Não é tentar resolver a questão. Não é falar sobre, não é ser positivo, inclusive. É ficar em contato. Isso leva a uma saída. Mas não é o que a gente aprendeu, não é o condicionamento que normalmente a gente tem, que a gente traz. Sim. Né? E aí é que vem os treinos de habilidade que, como profissional, a gente pode ajudar o nosso cliente, ou como profissional a gente pode aprender para deixar a nossa prática mais enriquecida. Se a gente tiver como fundamento e visão que dentro desse cara, dessa pessoa, desse sistema, existe essa habilidade de, se eu ficar um pouco com isso, o tempo necessário, eu vou enxergar a saída. A Marta, que é minha aluna, ela me zoa, porque eu brinco de falar que a gente tem que criar um forno. Ela fala forno paulista, né? Porque ela é carioca. E assim, você pode ter todos esses ingredientes, que é toda a história, e você monta como se fosse uma massa que você vai batendo, e ok. Mas se você colocar essa massa no forno, você precisa que essa massa permaneça no forno tempo necessário para ela criar alguma outra coisa, né? Mas se não tiver forno e não tiver tempo, ou seja, não tiver aquela pausa onde a coisa acontece, você pode ficar com aqueles ingredientes fazendo o que você quiser, batendo, e troca farinha, e bota outro ovo, e não vai virar alguma outra coisa, mas de fato não vai passar por uma transformação de sair da qualidade de massa para virar bolo, torta, qualquer outra coisa. Então, esse estar com, ou dar esse tempo, nessa atitude, é como se tornar esse forno para aquilo em você que está com medo. E para isso a gente precisa de alguns treinos de habilidade, porque o que a gente aprendeu é não sentir, ou afastar, ou eliminar aquilo que está com medo, dar um jeito naquilo que está com medo, e isso vai, na verdade, gerando ainda mais sofrimento, ainda mais angústia, ainda mais paralisia, porque aí eu começo a entrar em outras brigas, aí meu foco está naquelas outras brigas e não está naquela ação. E aí o cliente chega para você exausto, ou é você que está exausto e ainda está atendendo no consultório, e isso é pesado. Eu fico
bem tocada de ver os terapeutas muito exaustos, porque eles estão nessas brigas, muitas vezes, de eu não vivo aquilo que eu quero promover para o meu cliente, Sim. né? De eu já tenho que ter resolvido tudo, Uhum. e tá vindo um atrás do outro. Então, para começar a história, a gente tem que ficar legal com o que a gente sente. E, inclusive, reconhecer que, em alguns casos, eu não vou poder ajudar naquilo ali. Sim, é demais. Eu não tenho experiência ou de vida ou interna para aquilo. Em alguns casos, já aconteceu comigo, algumas vezes eu olhar e dizer, olha, eu não tenho competência para te ajudar. Sim, e ou não é a tua praia, ou não é a tua especialidade. Eu falo isso também para os terapeutas aqui. Escolhe uma linha que é a tua praia e fica bom naquela. Isso. Não tenta abraçar o planeta, Isso. né? Seja um tema, matemática, eu decidi me especializar em trauma, ou seja, um tipo de cliente. Eu quero trabalhar com criança, eu quero trabalhar com adolescente, eu quero trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade, eu quero trabalhar com executivos que têm que tomar decisões muito difíceis para companhias e vivem angustiados. Isso é muito legal, porque você começa a ter um domínio muito bacana, uma tranquilidade de que você não é um super-herói que vai dar conta de todo mundo, de todos os problemas, de todas as dores, todas as síndromes, porque não vai, uma hora você vai ficar exausto com isso tudo, e vai ficar muito legal o seu trabalho, né? As pessoas que você ajudar, que estão dentro dessa linha que você escolheu seguir, vão ser muito beneficiadas, né? Isso é um exemplo interessante, você trabalhou nesse mundo corporativo há muitos anos, você sabe como isso funciona, você sabe as angústias que se vivem, você pode ajudar. Eu nunca trabalhei numa empresa, não tenho a menor ideia de como é isso. Então, se me vê uma pessoa e a questão é essa, olha, como eu me viro aqui na empresa com tantas oposições, eu não posso ajudar, eu não sei o que fazer. Eu mando para você. Tudo é culpa dele. Sim, e isso é legal, porque isso é comunidade. Sim, isso é uma outra história. Isso é comunidade, rede de apoio, né? Acho que tudo isso que a gente desenvolve dentro de uma visão, quando eu me vejo de uma maneira clara, isso não é o que eu quero fazer, ou não é o que de melhor eu posso entregar, mas eu tenho essa qualidade de rede, onde a gente pensa mais ou menos dentro de uma visão, e eu posso falar para o meu colega, olha, eu estou com um caso assim, que me procurou, mas não é minha praia, acho que tem tudo a ver com o teu trabalho, tá aqui. E o contrário também acontece, e junto a gente se ajuda como comunidade terapêutica, né? E aí fica ok, porque um monte de terapeuta queixa que vem, e direto eu recebo isso pelas redes sociais, pelo e-mail, eu não tenho cliente. E sério, eu penso pra gente, com tanta gente, nos níveis de ansiedade que estão experimentando, tanta confusão que a gente está vivendo, a gente olha aí os índices, e como é que não está chegando, né? Porque muito provavelmente esse terapeuta não está escolhendo essa linha, esse espaço de pertencimento para não ir pelo caminho mais fácil, né? Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha 26 anos, e obviamente achava que eu era muito bom, porque quando a gente tem 26 anos a gente acha isso, depois a gente volta a se achar uma pessoa normal. Mas eu lembro que eu atendi uma mulher que virou para mim e disse assim, olha, você é muito bem intencionado, você é muito inteligente, você é muito dedicado, mas isso que eu estou falando, você só vai entender quando você for mais velho. E ela tinha razão, entende? Aí eu me dei conta, já nesse momento ali com ela, que eu estava indo por um caminho muito difícil, me exigindo muito, né? E aí eu parei comigo e disse, peraí, no que eu sou fluido? O que eu já vivi mesmo que eu sei fazer? E na época eu cheguei à conclusão de que eu era bom em abandonar. Eu já tinha abandonado faculdade, já tinha abandonado minha família, já saí de casa muito cedo, tinha abandonado um casamento, então abandonar eu era bom. Se eu precisasse de abandonar alguma coisa, eu podia ajudar. Tinha abandonado crenças religiosas, então isso eu era bom, né? Agora, se você naquela época dissesse para mim, então, preciso construir uma estrutura, isso eu não sei fazer, vai procurar outra pessoa, sou bom em abandonar. Mas vê, o resto você vai aprendendo ao longo da vida. A nossa vida se torna um aprendizado constante e você pode ajudar pessoas em outras situações, mas nunca em todas. Isso nunca vai acontecer. Né? As experiências de cada um sempre são diferentes e vão numa ou noutra direção. Mas quando a gente reconhece isso, primeiro que a gente fica muito mais em paz, depois a gente vê, olha, eu estou aqui no momento, inclusive eu estou precisando desenvolver outras coisas, sabe? E isso eu sei fazer bem, então eu estou à vontade aqui. Por que não ir por aí? E ficar tentando, porque de novo existe um condicionamento, aquele de que o terapeuta tem que saber tudo.
Ou, se não sabe lidar, é porque aquilo ali é a sua sombra, então é ali que você precisa ir. Que gera mais pressão Pelo ainda. amor de Deus. Porque você passa a olhar para esse lance de sombra como algo também a ser combatido, como algo também a ser eliminado. Eu já acreditei nisso no passado. Uhum. E eu lembro da sensação difícil de acreditar que tinha algo em mim querendo me ferrar. Sabe assim, como é que você dorme com você mesmo? Claro, né? E tipo, claro. tem alguma coisa aqui Que pronto é para me você pegar. mesmo, né? Pois é. Isso é muito angustiante, né? Então, isso é uma visão. Né? Se alguém tem essa visão, por exemplo, eu sei que isso é uma coisa comum em muitas minhas, né? De luz e sombra, positivo e negativo, isso é uma armadilha tremenda. Que é como se você fosse um palco de uma guerra, entre dois lados, e agora eu tenho... Não. Quando você entende que o que quer que aconteça aqui dentro, uma outra visão, é absolutamente inteligente, então o que você faz é contato. Ao invés de tentar ficar brigando, ou tomando um lado, ou tomando o outro. Contato, relação, comunicação. Quando eu fiz o módulo, que na época chamava Avançado, que hoje é Respiração na Praia, e a gente teve aula sobre comunicação, de várias formas, inclusive através da respiração, eu saquei essa história da comunicação. E aí fui também indo atrás, né, do que mais eu queria entender para trazer linguagem para o processo. E aí queria fechar falando da formação, né, de respiração, que tem essas duas instâncias, tanto de uma vivência pessoal, quanto de te tornar, né, um terapeuta renascedor, no caso, que trabalha com renascimento. Renascimento é uma técnica de respiração consciente, que o jeito que o Instituto trabalha está muito mais baseado na meditação, um pouco diferente do renascimento, que de senso comum, para quem conhece renascimento. E uma coisa, e eu quero falar dessa formação, porque dia 12 agora, que vem a turma, eu estarei lá fazendo minha reciclagem, 14 anos depois de fazer o básico. Depois desse primeiro módulo, que agora tem outra estrutura, que ele já é um módulo completo, eu fiz vários outros cursos com o Instituto, mas eu nunca voltei para fazer o básico. E eu realmente acredito e ensino isso para os meus alunos, que a gente aprende mais profundamente o que teoricamente a gente já sabe, né? É como você vai ler um livro de novo e você vê coisas que você não viu na primeira leitura, quando você vai ver um filme de novo e você tem a oportunidade de ter contato com nuances que você não teve na primeira, porque a mente não dá conta de tudo, do mesmo jeito que a gente não dá conta de tudo, não dá para pegar tudo. Então eu vou estar agora nessa turma do que começa dia 12 de outubro, e eu acho, sinceramente, que tanto pela visão, quanto para entender como a respiração é um caminho terapêutico para qualquer abordagem que você utilize, principalmente para as pessoas que me acompanham aqui, que são da área, que atendem, né, que estão dentro dessa história de desenvolvimento humano, eu acho que vale a pena conhecer. E queria que você falasse um pouquinho desses 9 dias. Gente, mas é 9 dias assim, você vai no sábado e volta no outro domingo, tá? Então, às vezes, 9 dias parece, uau, é uma semana, né? Porque envolve 2 finais de semana, então. Queria que você falasse pra gente ir encerrando, enquanto eu vou checando aqui se tem alguma pergunta que ficou pelo caminho. Então, esses 9 dias, eles são uma vivência intensiva para quem tem interesse apenas pessoal, que é como a Cecília foi fazer a primeira vez, e também são uma formação em renascimento para quem já tem interesse em trabalhar com pessoas, né? Mesmo para pessoas de outras áreas que não renascimento, elas relatam que a visão que se desenvolve ali é muito rica, é muito grande em termos de abrangência, né? Então, são 9 dias de respiração nas montanhas. A gente tem uma série de vivências e de práticas e de aulas e de trocas, né, de trocas práticas, para que a gente aprenda a respirar de um determinado jeito, renascimento, e também a conduzir sessões para outras pessoas, né? Mais que tudo, eu acho que é um trabalho de transformação pessoal. E quando a gente se transforma, a gente tem vontade, inclusive, de compartilhar. Aquilo é uma coisa que flui. Não é, agora eu aprendi tal coisa e vou ensinar. Não eu sou diferente agora, e é natural a gente querer compartilhar aquilo que a gente gosta, aquilo que traz uma transformação para a gente. É um grupo muito suave, muito tranquilo, muito respeitoso, muito divertido também. A gente não acredita em catarse, que é bater, chutar, berrar, vomitar, não tem nada disso. Também não tem nenhum tipo de exposição, a gente não aponta o dedo para ninguém dizendo, você está vivendo isso aqui, não tem esse tipo de relação, não tem nenhum constrangimento, nenhum estresse, de nada. Aliás, essa história que se fala de você crescer, você tem que sair da sua zona de conforto, acho completamente errado.
Eu também. Eu acho que você cresce fora dessa zona de conforto, como você cresce na sua zona de conforto. Mas para mim não faz o menor sentido provocar uma experiência desconfortável para a pessoa crescer. Eu prefiro... E ensinar as pessoas a ficarem desconfortáveis quando elas estão confortáveis. Tipo, você está confortável? Epa! Exatamente. Você está na zona de conforto. Opa! Você está fazendo alguma besteira aí. O que a gente faz é exatamente o contrário. A gente cria um conforto absurdo, imenso. Todo mundo fica muito bem. Você dorme bem, você come bem, você se relaciona bem. O jeito que todo mundo se trata entre os participantes, comigo, coordenador, com os assistentes, com o pessoal da pousada, é tudo de As muita... amizades que se criam e se desenvolvem. Verdade. A Cláudia Cruz é minha grande amiga, que eu conheci lá. A minha amiga até hoje, assim, a gente, enfim, os laços que... Enfim, é incrível o ambiente. Eu acho que quando o ambiente é favorável, ao contrário, a gente cresce mais, né? Como uma terra bem nutrida, ela vai dar muito mais fruto do que aquela que está passando por estresse, sem conforto. Né? E para se dar conta de si mesmo, daquilo que você quer, dos seus sentimentos mais profundos, de alguma maneira você precisa estar tranquilo, relaxado, porque na confusão, na gritaria, então isso não existe. É um ambiente muito confortável. Eu diria que as aulas, muitas das vezes, é tudo muito engraçado, muito leve, a gente ri muito também lá, e eu acho que isso é parte do processo de alguma forma. Todo mundo é muito verdadeiro, ninguém tem máscara, ninguém tem pose, ninguém tem nada. Às vezes alguém chega assim no primeiro, segundo dia, mas depois já fica completamente à vontade. Então eu acho que é uma experiência de muita troca, de muita amizade, de muito aprendizado, de muita prática, de muita respiração. Acho que de muita celebração também, de muita brincadeira, enfim, é um espaço realmente de transformação de uma maneira prazerosa, eu diria. Sim. Que só isso por si só eu já acho que é uma quebra. Isso é a qualidade de forno. O forno é muito bom. Ele tem muito calor, muito quentinho, muito calor humano, entende? Porque pensa, né? Desconfortável, cada um na sua, rígido, tem pouco calor. Ou seja, tem muito calor. E quanto mais calor, mais você assa lá suas coisinhas e a coisa acontece. Né? E não é essa coisa assim solta, tem uma inteligência que é operada dentro da massa, que vai virar bolo, né? A questão é que a gente cria um ambiente adequado, e esse é o ambiente que eu vejo, concordo como visão, que mais faz um ser humano crescer, se desenvolver e chegar onde ele quer. E voltando para a minha área, que eu me especializei no trabalho com trauma, estudar neurobiologia, psicotraumatologia, o que as pesquisas indicam é que quanto mais estresse, ou seja, quanto mais desconforto, menos possibilidade de transformação e cura. Quanto mais espaço, quanto mais relaxamento, quanto mais descarga, cria descarga, né? Dançar, expandir, quanto mais liberação, mais isso aqui faz o que já sabe fazer, porque tem milhões de anos de inteligência para saber fazer, né? Muito antes disso daqui existir, né? E se a gente pensar na nossa biografia também, né? Porque isso aqui começa a existir, vai se formando até os 21 anos, né? Antes disso aqui se formar como a parte mais pensante, cortical, você atravessou tantas jornadas, desde do útero da mãe, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu um monte de coisa assim, um pensamento. Ou seja, tem uma inteligência muito clara para ser operada. Então, se você quiser experimentar esse elixir, conhecer esse rapaz, continua acompanhando aqui, tem mais coisas chegando aqui para vocês. Amanhã a gente vai fazer a troca, amanhã eu vou ser sabatinada por ele, que amanhã a gente vai ter um encontro à noite, quem quiser assistir, na página do Estúdio Renascimento de São Paulo, tanto no Face, quanto no Insta, quanto no YouTube, porque aí a gente vai mudar um pouco a posição, que é olhar para esse lugar de quem vai para uma formação, primeiro para uma vivência pessoal, se transforma em profissional, e como é que a gente compõe essa visão. Então a gente vai estar nesse bate-papo bem legal. Então, chamo os vizinhos, cachorros, amigos, vem assistir amanhã às 20 horas na página do Estúdio Renascimento de São Paulo. E tem muito mais coisa boa chegando. Então, para quem esteve aqui, grande beijo. Deixa eu ver se eu não deixei ninguém pelo caminho. O Ricardo escreveu. Comecei a ter a percepção do meu corpo em um curso com você, Calice, no Estúdio Renascimento de São Paulo. Mais um que reencarnou. Entendeu? Eu fui uma, o Ricardo foi outro. Deixa eu ver aqui no Insta se eu não deixei ninguém. Se não ficou, Gabi, eu respondi. Pessoal do Insta, beijo. Encerrando por aqui. Tchau, até gente, amanhã para quem puder vir. Obrigado a você. Obrigada a você.